Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online e é bom ter você com a gente. A gente está aqui hoje animado para essa lição, né? Uma lição para falar sobre o jejum. Vamos ver como é que vai ser o desenvolver do nosso tempo aqui, mas antes de nós começamos, né? Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração ao Senhor pela sua vida, pela nossa vida, né? Louvando a Deus por mais uma semana, agradecendo a Ele pela bondade dele. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado pelo nosso GC. Obrigado, Pai, porque no GC é lugar de cuidado, é lugar de acompanhamento, é lugar de discipulado, é lugar de troca, é lugar de crescimento, Pai. Obrigado porque no GC é lugar de edificação, é lugar de partilhar o pão. Muito obrigado, Senhor, porque no GC é lugar de testemunho. E o nosso desejo de oração é que não somente nós que estamos aqui no nosso GC, mas os demais irmãos que estão participando com a gente, possam ser abençoados, Pai, por participarem de um GC, para que possam se sentir parte do corpo, para que possam crescer mutuamente com outros irmãos, para que possam perguntar, para que possam falar, para que possam trocar informações. Que seja um tempo precioso aqui nesse GC de hoje, em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Aleluia. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar e todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Vem tomar o teu lugar, pois tu és bem-vindo aqui. Ou vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva: Jesus. Teu nome é acima de todo nome. Oh, vem sobre nós, Ei Jesus. Oh, vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Oh, vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva: Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus.
música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Pai, Tu és a essência, a razão e a motivação, Pai. Seja tudo em nós, nos capacite a compreender a palavra do Senhor para aplicarmos a nossa vida, Pai, a fim de que vivamos e não sejamos somente ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está participando do GC com a gente, chegou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre o jejum que Deus pede, o jejum que Deus pede. Para isso, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 16 até o verso 18. O texto bíblico fala assim: quando vocês jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados, a fim de serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo, de tal forma que ninguém perceba que você está em jejum. E sim, apenas o seu Pai, que conhece todos os segredos, Ele recompensará você. Amém? Então, a lição de hoje é sobre o jejum e já começa com uma advertência aqui igual, semelhante àquela advertência que é feita aos fariseus que oram em público, nas praças públicas. Na exposição do texto, a lição pretende o seguinte: nós não podemos ignorar o jejum, pois ele faz parte das disciplinas espirituais, mas a pergunta a ser respondida deve ser: o que é o jejum? Né? A gente não pode ignorar, porque está aqui na palavra, porque parece que é um princípio, parece que é uma ordenança, parece que é uma prática cristã, né, que é uma prática dos discípulos, mas o que é o jejum? E na discussão, a lição pretende responder ou trazer o início de uma conversa, né, que é, em primeira análise, o jejum ele é uma abstenção de alimento, que pode ser parcial ou total, durante um período de tempo mais curto ou mais longo. Não há dúvidas de que o jejum bíblico se relaciona diretamente com a autodisciplina, renúncia e morte da carne. Então, o jejum é uma prática, né, de abstenção de alimento durante um momento do dia ou um certo período de tempo, né, que está apontando para uma renúncia, para uma abstenção, para uma abnegação, que faz parte da vida cristã,
segundo o apóstolo Paulo, lá aos Gálatas, quando fala das obras do Espírito, né? Quando vai falar sobre como deve ser a nossa vida. Né? E a lição hoje pretende, né, como objetivo, dizer o seguinte, que o jejum tem justamente esse objetivo de aperfeiçoamento do domínio próprio, né? De nos ensinar como reagir durante as pressões do dia a dia e a depender de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, sobre esse domínio próprio, que é o que o jejum pretende nos impulsionar a ter e a viver, né? O jejum deve assumir o seu lugar na rotina da vida cristã. Se o chamado de Cristo a seus discípulos envolve negar a si mesmo, a gente entende que o chamado do discipulado é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar-se a si mesmo é o que o jejum deve nos impulsionar a fazer, né? Se o chamado de Cristo aos seus discípulos envolve o negar-se a si mesmo, negar-se, né? Não existe disciplina espiritual mais eficaz do que o jejum para que essa realidade de negação seja efetivada. E se já morremos para nós mesmos, né, não há mais espaço para que nos gloriemos perante os outros em nossa prática de jejum. Vamos então começar aqui a nossa conversa do nosso GC acerca dessa exortação de como o cristão, aquele que segue a Deus, deve realizar a prática do jejum em detrimento aos judeus daquela época, que me parece pelo texto que eles ficavam abatidos de propósito, eles queriam chamar a atenção para receber um elogio. Olha, como é que... Nossa, está tão abatido, né? Estou fazendo jejum. Como é que você entende essa exortação por parte de Cristo, Anderson? Como já viemos comentando sobre isso já, ele cortando essas questões de aparência, né? Então, assim, essa santidade por aparência, né? Então, ele falando sobre o real intuito, mostrando sempre nas suas advertências qual que é realmente o verdadeiro significado de cada coisa, porque eles já faziam, né? Então, assim, já tinha o costume de jejum, mas às vezes é o que acontece até no nosso meio. Às vezes a gente já sabe o que tem que fazer, mas às vezes não sabe nem por que a gente está fazendo, sabe nem a origem, para que serve o jejum. E às vezes não sabe nem o que é que está fazendo, porque em várias situações, né, em vários momentos da nossa caminhada, o jejum pode parecer como uma dieta. Sim. Né? Porque o jejum sem um propósito, sem eu saber o que é o jejum e saber o propósito específico, não muda em nada de uma dieta. Assim como o batismo, se a gente não souber por que o batismo aponta, é só um banho de piscina. Ok? Como que você entende esse ressignificado que Jesus dá para o jejum diante dos discípulos que estão ouvindo da multidão, Raíssa? Eu vejo que ele traz alguns princípios para que a gente venha fazer o jejum. E eu acho que um deles é fugir dessa hipocrisia, que é você ter que mostrar alguma coisa, ter que ter aquele ar de piedosos, elogios e fama e etc, né? E a segunda coisa é a gente fazer o jejum sempre para aperfeiçoar o nosso coração, para buscar mais a Deus, para estar mais perto, momento de intimidade, momento de disciplina, de arrependimento e não um momento de penitência. Porque às vezes a gente vai fazer o jejum, por exemplo, eu vou subir essa escada aqui. Tem gente que tem esse tipo faz esse tipo de coisa. Eu vou subir essa escada aqui de joelho porque eu quero pagar uma penitência, como se Deus fosse aquele que ia olhar para você e através do seu sofrimento que eu vou te abençoar. Peraí, ele está sofrendo? Então eu vou abençoar ele. Não é isso, o jejum é leve, é totalmente diferente da hipocrisia e de penitência. Legal. E é importante também, Anderson e Jair e Raíssa, e você que está em casa participando com a gente, né? É importante que a gente também perceba que parece que Cristo está redirecionando a atenção do nosso jejum ou da nossa prática, como quem fala assim, olha, Rafael, quando você faz o jejum, só tem uma audiência para quem você deve mostrar o que você está fazendo, que é Deus. Né? Para de ficar tentando parecer, a gente tem essa necessidade de parecer santo, de parecer crente, de parecer evangélico, de parecer, para. Né? O cristão, segundo Mateus capítulo 5, ele brilha porque ele é sal da terra e luz do mundo. E a luz não faz força para brilhar, parece que é algo da sua natureza. Essas práticas espirituais são da nossa natureza, a gente é convidado então a exalar o que agora é a nossa nova realidade. Né? Então para de ficar tentando chamar a atenção dos outros, para de ficar tentando parecer, né? É como se ele dissesse assim, abdica da hipocrisia, tanto na questão da oração, como aqui, abra mão da sua hipocrisia. Por quê? Porque se eu tenho até entendimento do que é o jejum, e eu estou na prática do jejum, mas eu ainda estou buscando parecer ter aquele semblante de peso, o meu jejum não é para Deus,
né? E nem é para matar a minha carne, porque eu estou fortalecendo muito mais a minha carne. Então fica aí uma deixa. Pode ser que a gente faça alguns tipos de jejum que, como a nossa motivação está equivocada, ao invés de matar a carne, a gente está, sabe o quê? Alimentando a carne ainda mais. Né? O jejum também é um sinal de arrependimento e confissão de pecado. Acho que o tempo do jejum é um tempo de contrição. Uma das coisas que eu aprendi também é que não adianta nada você estar fazendo jejum pensando mal dos outros, falando mal dos outros. Não faz sentido nenhum. Pessoal. Não, hoje eu estou em jejum. Hoje eu não estou abdicando deste momento de alimentação para uma relação maior com Deus, para poder mortificar a minha carne. Mas aquela irmã, parece que ela não muda, né? Não faz sentido nenhum. Né? Então parece que tem todo um ambiente propício para que o jejum faça sentido. Primeiro, eu entender o que é. Melhor, primeiro, eu saber quem Deus é. Segundo, eu entender o que é o jejum e o que isso traz de benefício para a minha vida com esse Deus. É importante entender que nesse tempo de jejum, que o jejum, às vezes nós pensamos o jejum, Anderson, só como o abdicar de comer. Mas me parece que é todo um processo que diz respeito ao que você faz nesse tempo. Porque olha só, um exemplo. Hoje eu vou ficar de 6 da manhã até meio-dia sem me alimentar em jejum, a gente falava em consagração a Deus. Ok. Aí neste tempo de que eu vou fazer aí, eu vou jogar um videogame, eu vou ficar nas redes sociais para poder me distrair, para poder o jejum eu conseguir resistir. Ué. E ele não tem nem a sua finalidade, né, o jejum. Além de nós não conseguirmos fazer ele certo, né, ele nem aplica a sua própria finalidade na gente, porque é ajudar a gente a controlar nossos impulsos. Nós somos seres impulsivos e compulsivos e temos vários estímulos em nossas voltas. Então, o jejum tem essa disciplina de nos ajudar a lidar com tantas informações de estímulos de perto e como controlar essa compulsividade que existe em nós, né? Parece que o jejum também é um tempo quase que de purificação, de limpeza, né? Porque é tanta informação que a gente recebe ao longo do dia, é tanta coisa, assim, e o nosso coração, como o Anderson falou, está tão empenhado a buscar tantas coisas que quando você está no seu tempo de jejum, parece que seu coração tem a chance de ser realinhado com o que realmente importa. Né? Porque se deixar a gente quer isso, quer aquilo outro, e aí vira um problema. E verificar realmente qual é a verdadeira fome que nós temos, né? Então, se às vezes desse parada para respirar e você lidar com essas fomes, né? Porque o jejum não fala apenas dessa fome física, mas fala das fomes que nós temos. Então, é para você reorientar mesmo de que você está se alimentando, buscar se alimentar de coisas melhores, enfim. Legal, legal. Biblicamente, nós temos diversos exemplos de arrependimento que levaram à prática do jejum, como, por exemplo, Neemias, né, que reuniu todo o povo com jejum e pano de saco, para juntos confessarem os seus pecados. Então, o jejuar também propõe um tempo de confissão, né, porque a nossa carne também não quer confessar. A nossa carne não quer. Se jejum é um momento de contrição, onde eu reconheço as minhas debilidades, onde eu não digo nem reconheço, mas é um tempo onde eu abdico de algo para que a minha carne morra ou sinta essa necessidade ou esse peso ou essa dor, não sei, são várias possibilidades. Né? O que eu faço nesse tempo também é muito importante. Agora, a nossa carne não quer reconhecer que a gente peca, que a gente erra, que a gente é falho. Então, no momento de jejum, parece que as nossas emoções, o que a gente está muito mais latente. Né? Sabe quando você fica muito tempo sem comer e que o seu organismo começa a sinalizar para você, o seu estômago começa a roncar? O jejum é exatamente isso. Você se abstém de um período, de uma alimentação por um período e você começa a perceber como que são as suas reações, os seus pensamentos no momento em que você tem que abdicar de alguma coisa. Aí você vai perceber que, de repente, alguma coisa é um ídolo. Porque parece, às vezes, que o jejum ele vai tocar só na comida. Mas a partir de abster-se de algo que de repente é a comida, você vai perceber como que você reage. Eu já me percebi extremamente carnal por não comer. A gente fica mal-humorado, nervoso, respondo mal, entendeu? Opa, rapidinho. Tá vendo como é que você funciona? Então, nesse sentido, Neemias ele também reúne o povo em jejum para que o povo confesse os seus pecados, né? Os habitantes de Nínive, né? Que se arrependeram pela pregação de Jonas e assim proclamaram um jejum. Então, lá em Nínive, aquele povo sanguinário, quando Jonas prega para eles se arrependem, eles proclamam um jejum. Parece que o jejum é um start para um novo começo nesses textos que a gente está citando aqui.
né? Daniel também. Daniel, que em um jejum orou a Deus e fez confissão dos pecados do seu povo. Paulo, que logo após ser convertido, jejuou durante 3 dias, em que não comeu e nem bebeu nada, lá em Atos capítulo 9, verso 9. Biologicamente, a fome é uma das nossas necessidades fisiológicas mais básicas da humanidade. E, no geral, quando estamos desprovidos de alimento, tendemos a agir com animosidade, provocada pelo instinto de sobrevivência. É exatamente isso. Quando você se abstém, Jairo, do alimento, você não tem controle sobre a sua reação. Parece que no tempo de jejum, a gente reage como aquilo que a gente realmente é. É a verdadeira natureza, né? Você fica nervoso, então eu tenho fome, não, vamos lá, né? E nós percebemos que quando a gente se abstém de algo, no caso do jejum, um alimento, no caso do que a gente chama de propósitos, né? A gente se abstém de uma rede social, se abstém de algumas coisas, a gente percebe como é que a gente está funcionando, e às vezes, de verdade, às vezes é de assustar as nossas reações, né? Bem, o objetivo do jejum é nos mostrar que não são nossos anseios mais básicos e primitivos que devem governar a nossa vida, mas a nossa dependência irrestrita de Deus. Conclusão: o propósito do jejum, diferente do que os fariseus faziam, que era uma propaganda deles mesmos, naquela época lá o fariseu jejuava, mas boa parte dos que jejuavam estavam muito mais se promovendo pela oração e também pelo jejum do que qualquer outra coisa, né? O propósito do jejum é nos disciplinar na dependência de Deus. Nos disciplinar. O jejum é uma prática que nos convida à oração, que nos convida à meditação bíblica. Se eu só não comer, não faz efeito. É eu me abster do alimento e durante um período específico de tempo eu buscar meditar na palavra, eu buscar orar, né? Não trata-se de uma ferramenta de publicidade para expressarmos o quanto somos religiosos, mas para expressar a nossa humildade perante Deus. Esse é o propósito do jejum. Como você que está do outro lado e como nós que estamos aqui, podemos aplicar essa lição à nossa vida, né? A hipocrisia é perversa porque ela é destrutiva e Jesus nos alerta a respeito disso. Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? Qual que é a minha motivação quando eu estou jejuando, quando eu estou orando, né? Segundo um teólogo, né, e um autor, que a nossa preocupação seja somente com Deus e sobre como podemos agradá-lo em tudo. Então, se eu vou jejuar para agradar a Deus, né? E aí, Isaías, não vou entrar nesse detalhe não, mas Isaías, no capítulo 58, ele vai falar que existe o tipo de jejum que agrada a Deus. E aí eu quero deixar para você meditar em casa também, dentro dessa possibilidade. Porque não vai adiantar eu me abster do alimento e fechar os meus olhos para o meu próximo. Isaías vai dizer que na condição desse que se consagra, que se abstém de comer, ele vai servir as viúvas, ele vai servir aos órfãos, porque senão também o jejum passa a ser uma forma de relacionamento individual somente entre eu e Deus. Só eu e ele, não. No tempo de jejum, o que eu desejo é apresentar a Deus a outros e outras. Eu quero poder orar por você, pela sua vida, para que nós, como comunidade, como família, como igreja, como GC, possamos todos nós juntos buscarmos e vivermos essa prática do jejum, em nome de Jesus. Se você puder, feche por favor os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo aqui, por essa lição de hoje. Obrigado, Pai, por nos ensinar sobre o jejum. Que a graça do Senhor e a sua bondade nos leve a entender sempre esse princípio e a vivermos, Pai. Nos capacite, ó Deus, a te darmos glória em tudo, comendo ou não comendo, se abstendo ou não. Que cada um de nós que estamos aqui, os demais irmãos que estão participando, que nós possamos, Deus, de uma forma muito linda, abdicar, Pai, de tudo, mortificar a nossa carne e os nossos desejos para depender exclusivamente do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa e aproveite essa semana para poder jejuar
E não somente jejuar, mas para poder também apresentar esse Deus a outros e outras. Em nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu.